Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora presidente Carla Sass. Presente. Alain. André. Presente. Carlos. Presente. Darcy. Divino. Presente. Chico Paulo. Presente. João Paulo presente. Lúcio. Oswaldo. Pedrinho. Sandro. Fernando Bandeira. Acorda, senhora presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 38ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaietense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária. Da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 25 de junho de 2019, nessa cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente Washington Fernando Bandeira, às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão expediente. Convite da UNA Lafayette, correspondência da Câmara dos Deputados, ofício da FDCL, ofício do Executivo Municipal em resposta ao requerimento 98/2019, encaminhando as leis municipais 5.975 a 5.977, 2019, ofício da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 94/2019, indicação 97/98/2019, moção 12/23, voto de pesar pelo falecimento de Glícia Rosália Chagas Castelo Branco. Deu entrada em pauta o veto total, projeto de lei 7/2019, leitura de parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 17/2019 e 20/2019, e da Comissão de Direitos Humanos ao projeto de lei 19/2019. Comunicado 60, informamos aos membros da Comissão de Economia que os projetos já se encontram à disposição. Prazo regimental 15 dias. Ordem do dia. Aprovado em primeira e única discussão e votação as moções 7, 8, 9, 10 e 11, 2019. E os requerimentos 110, 112, 118, 119, 2019. Aprovado em primeira e única discussão e votação o projeto de decreto legislativo 14, 16, 17, 18, 2019. Concedido vistas a subemenda número 1, a emenda 14 ao projeto de lei complementar 104, 2018. Ao vereador Sandro José dos Santos, aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 104, 2018, e com emendas 1, 3, 4, 16, 20, 23, 25, a 32, 34, 35, 37, a 46, e as subemendas 1, a emenda 2, 6, a 13, 15, 21, 24, 22, 33 e 36. Aprovado o requerimento do Executivo de retirada do projeto de lei complementar 2/2019. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata, não havendo que discutir, aprovada a ata, seguem-se as assinaturas. Lúcio, coitado. Ele falou que ele quase morreu, porque está de... Tá baqueado mesmo. Fiquei preocupado com ele. Ele emagreceu mais de 5 quilos. Antes de passar o expediente, gostaria de cumprimentar aqui o Movimento Familiar Cristão, a todos aqui presentes, cumprimentar o nosso amigo Toninho, posso falar Toninho do PT, Antônio Severino, nosso amigo, ex-vereador dessa casa. Sejam bem-vindos a esta casa. Passaremos ao expediente. Atestado médico do vereador
Lúcio Barbosa, justificando sua ausência na sessão de hoje. Convite da Amalpa, prefeito de Queluzito, convida para a Assembleia na cidade de Ouro Branco, dia 5 de julho, às 9 horas da manhã. Ofício do Executivo em resposta aos requerimentos 3, de autoria do vereador Pedrinho, e 84, de autoria do vereador Sandro José dos Santos. Requerimento 124. Os vereadores infracinados na forma regimental da Casa requerem que a sessão ordinária prevista para o dia 11 de julho seja realizada dia 10 de julho, às 19 horas, de autoria de todos os vereadores. Bandeira assim. Requerimento 125. Os vereadores infracinados na forma regimental requerem que a sessão ordinária prevista para o dia 1º de agosto seja realizada dia 7 de agosto, às 19 horas, de autoria de todos os vereadores. Requerimento 126. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito e ao procurador, solicitando que apresente justificativa quanto à legalidade da contratação da leiloeira oficial Patrícia Graciele de Andrade Souza, sem licitação. Vereador Pedrinho. Voto de pesar pelo falecimento de João Lúcio de Castro, ocorrido dia 23 de junho, de autoria do vereador Fernando Bandeira e demais vereadores. João Lúcio de Castro. Boa pergunta. Parecer da Comissão Especial aos projetos de Decreto Legislativo 3, 22, 23 e 24 de 2019. Os projetos de Decreto Legislativo em epígrafe, de autoria da mesa diretora, que outorga título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette ao senhor Alessandro Marques, dos vereadores André Luiz de Menezes, que outorga título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette ao pastor Júlio César Teodorico, e do vereador Sandro José dos Santos, outorga título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette ao senhor Luciano Pereira de Souza, e a vereadora Carla Sassi outorga título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette ao senhor Vinícius Ferreira Gonçalves em esta comissão para emissão de parecer em conformidade com o artigo 309 do Regimento Interno. Fundamentação. A outorga de título de cidadania honorária por essa Casa Legislativa se reveste no mais alto reconhecimento aos laboriosos cidadãos que, mesmo sendo filhos adotivos de nossa terra, contribuem nos diversos campos de atuação para o desenvolvimento de nosso município. Ao prestar em nome da comunidade lafaietense essas homenagens, cabe ressaltar a sábia percepção dos ilustres vereadores autores. Exposto, nada mais justa pretensão exarada nessa proposta de decreto legislativo. Essa comissão de parecer que o projeto em tela seja discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereador Oswaldo, vereador João Paulo, vereador Darcy, vereador Carlos Aparecido da Silva, vereador Pedrinho. Olha, você que pegou a mim, viado. Também, eu gosto é dessa aqui. Deu sorte que você é presidente. Comunicado 61/2019. Aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, que o projeto de lei 26/2019, de autoria do vereador Fernando Bandeira, 29/2019, de autoria do vereador Oswaldo Alves Barbosa, e 30/2019, de autoria do vereador Oswaldo Alves Barbosa, já se encontram à disposição para parecer, e que o prazo regimental da comissão é de 15 dias. O comunicado 62/2019, comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, o vereador Pedrinho, o vereador Sandro e o vereador Darcy, que o veto total ao projeto de lei 7/2019 já se encontra à disposição da comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias improrrogáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 316 do Regimento Interno. Comunicamos também que o veto relacionado já foi previamente analisado pela Procuradoria do Legislativo. Encerrado o expediente, senhor presidente. Em cumprimento à Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a tribuna popular nesta casa, recebemos nesta sessão, para fazer o uso da referida tribuna, o representante do Sindiúte Lafayette, senhor Vander Vieira de Rezende, para tratar do assunto sobre a valorização da educação e reforma da Previdência, dispondo de 10 minutos para o mesmo. Solicito dos vereadores Darcy e vereadora Carla Sassi que recebam o senhor Vander Vieira de Rezende.
Obrigado, valeu. Senhor Wander, antes de passar a palavra ao senhor, só gostaria de dar um recado aqui. Tem um carro estacionado aqui no posto do Olavo, placa, só tem o número, né? 2079, sou de alguém aqui que estiver presente, porque ele vai fechar já daqui a pouquinho. Se não for, fica dado o recado. Com a palavra, o senhor Wander Vieira de Rezende. Muito obrigado a todos e boa noite. Eu gostaria de agradecer muito a possibilidade de estar falando aqui hoje, aos vereadores e autoridades presentes, ao público que prestigia a sessão, sobretudo essa tribuna popular, e à nova diretoria do Sindiúti Minas Gerais, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, na subsede Lafayette, que eu estou representando aqui hoje. Agradecer a presença da coordenadora do Sindiúti, a professora Elisete, e também os diretores que estão aqui presentes, o Antônio Lobo, o professor Toninho, a Sônia Pereira, também que está presente, e aos outros que não puderam estar presentes, a Helenice, o Sandro e o Carlos Eduardo. E eu também, que sou como diretor, também fico muito feliz de estar aqui. Meu nome é Wander Rezende, eu sou professor de inglês da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. E eu vou falar hoje um pouco sobre a reforma da Previdência e da situação, sobretudo, e por que alguém da educação vai falar sobre isso? Porque nos afeta diretamente como trabalhadores da educação. E focarei no que a gente costuma falar hoje sobre a deformação da Previdência, que é esse projeto que está sendo aprovado aí, passando na Câmara e nas comissões. Há uma necessidade dos trabalhadores, seus representantes políticos e sindicais, partidos políticos contrários à reforma, posicionarem-se contra essa deformação da Previdência pública e redistributiva. Deformação que avança na Câmara, na comissão especial, e estará no plenário em 2 semanas. Sempre me perguntam, mas por qual motivo partidos progressistas, movimentos sociais, organizações sindicais são contra essa reforma? Ela não é necessária? Muita gente fala isso. É necessária ou não é necessária? E geralmente se parte do pressuposto que ela é. Somos contra a retirada de mais direitos, mais do que já foram retirados dos trabalhadores nos últimos anos, com a reforma trabalhista de 2017, com a lei de terceirização da atividade fim, com a reforma do ensino médio e também agora com essa reforma da Previdência que tanto afeta os trabalhadores. Discorda-se muito da questão do diagnóstico sobre a situação da Previdência e da Seguridade Social como sendo deficitária, divulgado pelo governo federal, pelas emissoras de TV e agentes do mercado financeiro, por interesses nem sempre expressos dos que defendem essa deformação da Previdência. Discorda-se, já que a deformação da Previdência seria extremamente nociva aos trabalhadores, mesmo com essas alterações parciais que passaram nos últimos dias no relatório da Comissão Especial, de 13 de junho, na véspera da greve geral de 14 de junho, com a retirada do BPC, da aposentadoria rural, da mudança da professora para 57 anos, da não desconstitucionalização, que é uma coisa absurda, da questão da retirada, exclusão também dos regimes próprios, tanto de prefeituras como de estados. Mesmo assim, essas questões podem ser revertidas em breve no plenário. Então, temos que continuar lutando. E não são os únicos pontos negativos em relação à reforma da Previdência. Discorda-se também, sobretudo, num ponto que eu vou falar com mais detalhes, que é da capitalização, que foi retirada, em partes agora, mas que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou que se ela não voltar no plenário, no segundo semestre ela volta no projeto específico, também um projeto constitucional. Também, eu vou voltar nesse ponto, porque também se discorda por haver uma leitura equivocada em relação à situação da Previdência, segundo avaliações da Anfip, da Associação Nacional dos Fiscais Previdenciários, dos sindifiscos, sindicais dos fiscais, e de vários especialistas na área de previdenciária. Mas por qual seria o motivo que a gente considera que haveria essa leitura equivocada desses movimentos, governo, mercado financeiro e alguns agentes do Estado? É uma leitura neoliberal, que busca retirar o Estado de suas áreas de atuação, que são tradicionalmente colocadas no momento de necessidade, principalmente, na área de educação, saúde, previdência, assistência social, e há uma proposta de retirar o Estado dessas ações, e um dos papéis é retirar o Estado dessa previdência e passá-la para as mãos da iniciativa privada. E eu desafio aqui alguém a falar qual nação que se desenvolveu ou se manteve forte sem uma atuação forte do Estado, com o Estado mínimo. Me fala uma nação que deu certo. Se você citar Estados Unidos, eu vou ter que discordar. Se você cita a Inglaterra, eu vou ter que discordar. Se você cita a França, eu vou ter que discordar. Porque todos esses estados tiveram um Estado forte, atuante,
e participativo para poder fazer o movimento e a economia girar. Qual o Estado que funcionou esse modelo de Estado mínimo? Não existe. Então, um projeto, entre os mais interessados, estão aqueles que são os grandes banqueiros do mercado financeiro e financiadores de grandes campanhas por aí. Mas quais são os interesses dos banqueiros, principalmente? Entre outros, troca da previdência pública redistributiva de renda pela capitalização individual, que falhou em vários países. É só pensar aí e ver, teve uma fala aqui há um mês e pouco atrás sobre a audiência da Previdência, e o especialista do Sindifisco falou sobre várias crises que estão acontecendo no modelo de capitalização, como não funciona praticamente em lugar nenhum do mundo. No Chile está levando a altíssimos índices de suicídio. Essa capitalização, de fato, é um termo muito bonito para a privatização da Previdência. Hoje, o modelo nosso é de repartição. Vários contribuem para gerar recursos para aposentadorias e pensões num fundo público, constituído pelos trabalhadores através de desconto na folha, dos empregadores na folha e faturamento, nas empresas e sociedades pelo CSLL, contribuição sobre lucro líquido, CONFIS, PIS, e na atuação do Estado também, quando é necessário, entrando com recurso. Com a capitalização, ou seja, com a privatização da Previdência, só trabalhadores passam a contribuir. Então, também as empresas param de contribuir, pelo menos esse é o modelo que está aí, e a sociedade para de contribuir para poder criar uma situação de uma melhoria de condições de vida, principalmente para os com menos condições. E essa capitalização vai ser administrada por quem? Pelos grandes bancos, via pagamentos, principalmente de taxas, que geralmente são bastante altas, como nós pagamos aí várias taxas, qualquer empréstimo que a gente pega e qualquer ação que a gente pega no banco. A gente não deixa de pagar taxas de 1%, 2%, em algum caso até 3%, e isso numa poupança gigantesca, que chega aí a valores bastante significativos, que é uma poupança de vários anos, de décadas de fato. Quem mais lucra? Segundo algumas pesquisas e estimativas de alguns sindicatos de fiscais e associações de fiscais previdenciários, pode chegar a 380 bilhões ao ano de lucro para bancos. Isso daqui a 20, 30 anos, tá? Não é uma coisa de agora. Sai de um modelo público redistributivo de renda para um modelo privado individualista. Ah, afirmo, mas a reforma não é necessária? Será mesmo que é necessária, ainda mais nos moldes como está sendo proposta? Por que os movimentos sociais, políticos, sindicais declaram ser o diagnóstico sobre a reforma da Previdência equivocado, sobre a situação da Previdência? Baseio-me em dados do Senado, de assessores do Senado, de senadores, CPI da Previdência, da Anfip, Associação Nacional de Fiscais Previdenciários, do Sindifisco, para os próximos dados que eu vou passar. E lembro-me aqui das aulas de Direito Previdenciário que eu tive com o professor Hugo Góes, meu professor entre 2010 e 2012, quando eu estudava para o concurso de técnico de seguro social do INSS, onde eu trabalhei no ano de 2013 e 2014, antes de abandonar lá e voltar a dar aula, porque realmente eu não adaptei o serviço no INSS. O professor Hugo Góes destacava os ladrões da Previdência, ladrões entre aspas, tá? Nas análises que atacam a Previdência e a Seguridade Social. Não se considera esses ladrões. Quais seriam esses ladrões? A DRU, que retira 30% das contribuições sociais da Previdência, depois desse valor de 30%, ele acaba no final do ano sendo retomado. Só quando ele é recolocado no valor da Previdência, não se fala que foi recolocado um dinheiro que foi retirado antes. Aí se coloca por ano, só em 2016, que eu vou dar como exemplo aqui, depois eu vou explicar por quê, 99 bilhões que foi retirado das contribuições sociais para previdenciárias. Esse valor, quando ele retorna no final do ano, não se fala que foi retirado antes. Aí acrescenta no valor do déficit. Outro problema são as sonegações fiscais. Só no ano de 2016, em média, 120 bilhões, 130 bilhões de sonegações fiscais por ano. Esse valor chegou em 2016 a 192 bilhões. Além disso, as isenções e desonerações fiscais, que se acumularam muito, aumentaram muito de 2012, 2013 para cá, que em 2016 foi de 144 bilhões. Foco em 2016, pois esses dados estão facilmente disponíveis na internet para quem tiver interesse. Mas poderia ser qualquer outro. E quem tiver interesse, eu posso passar esses dados para vocês e textos que mostrem esses dados. A existência desses ladrões, ADRU, sonegações, isenções, demonstra a falácia do déficit da Previdência. Para o governo, em 2016, novamente, só para ficar mais claro, o déficit da Previdência foi de 257 bilhões. Só da Previdência, 149 bilhões. A diferença aí, para quem sabe, Seguridade Social é Previdência, Assistência Social e Saúde, ok? Só a Previdência foi 149 bilhões. Esses ladrões que eu falei aí, que atingem a Seguridade Social, foram 428 bilhões.
92 da DRU, 192 das sonegações, 144 de isenções tributárias. Se eu pegar o déficit de R$ 257, que foi afirmado em 2016, e contar com esses ladrões de 428, que foram retirados de uma forma ou outra, de fato daria um superávit de 171 bilhões. Você pode encontrar isso em várias análises aí de auditores fiscais da Receita Federal, Ministério do Trabalho e outros que trabalham em questão previdenciária. Outro aspecto que marca o agravamento do problema da previdência social seria a questão da crise econômica, por opções, muitas vezes, de política econômica de austeridade, não anticíclica. Aumenta a dependência da Seguridade Social, porque há mais desemprego, principalmente pelos mais pobres e os trabalhadores menos condições. Reduz a questão da arrecadação fiscal, o que aumenta o déficit. Esse aumento de déficit reduz o investimento em políticas públicas, educação, assistência, saúde e previdência, que no movimento bastante de um ciclo recessivo acaba piorando ainda mais a situação econômica. Essas políticas de austeridade não começaram de hoje. Tá? O auge, ela começou ali com força no ano de 2014, quando estava para começar o primeiro mandato da Dilma, quando ela escolhe Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda. Mas ela se agravou ainda mais a partir de 2016, quando o Temer assume o poder, através de uma grande inação do Estado para as políticas públicas, através do seu projeto de ponte para o futuro, que alguns chegam a brincar de pinguela para o inferno, que só levou a economia do Brasil para o buraco. Há também ações recentes do governo Bolsonaro pró-Estado mínimo, que pioram muito mais, restringe as ações em políticas públicas, tem mais cortes em políticas públicas. Com isso, não se gera emprego, não se gera renda, não volta a ter atividade econômica. Uma das áreas mais afetadas, que a gente talvez não se fale tanto, é a questão da moradia. É só ver a questão do Minha Casa Minha Vida, que praticamente foi extinto. E o que acontece com não ter o Minha Casa Minha Vida? Você acaba com a área da construção civil. Hoje você tem várias empresas de construção civil que estão falidas, não tem como produzir, porque não tem recursos. E o Estado não investindo, isso só piora. Eu sei que está acabando o tempo, tá? Vou tentar acelerar. Pensando sobre esse diagnóstico, tá? Quais seriam as alternativas que se propõem para melhorar esses pontos? Que não adianta também a gente só apontar o dedo na ferida, a gente tem que propor alternativas. E quais são as alternativas? Para lidar com essa crise, que é uma crise que a gente considera planejada, ou fabricada, como foi colocado pelo auditor da Receita Federal há algum mês e pouco atrás aqui. Essa crise planejada devido à não intervenção do Estado. Uma delas seria a questão de colocar um Estado forte, que volte a movimentar a economia, sobretudo a iniciativa privada, quando não investir. Porque esse aumento da atividade vai aumentar a arrecadação. Então, se a economia privada não está investindo, o Estado entra. Se a economia privada está investindo, o Estado sai e deixa a iniciativa privada. Só que a economia privada não está investindo, é a função do governo movimentar a economia. Outra é a questão da alteração na forma de contribuições para as empresas que têm altíssimo faturamento com baixíssimo uso de empregados. E tem empresas que têm um altíssimo faturamento e usam um pouco mão de obra. Essas passarem de uma contribuição sobre folha de pagamento para a Previdência, passar para uma contribuição para quê? Sobre faturamento. Ou uma outra forma seria a cobrança de contribuições previdenciárias do agronegócio exportador. Eu não sei se você sabe, mas o agronegócio exportador não contribui para a Previdência. É uma isenção fiscal que acontece desde os anos 90. Outra seria que o grande produtor do mercado interno passasse a ter um pequeno aumento na alíquota de faturamento. Hoje ela é de 2,6% de faturamento. Mas o que acontece? Ao invés de taxar esses que não pagam, o governo federal atualmente propôs um perdão de 17 bilhões de dívida dos grandes produtores rurais, com quem? Com o trabalhador. 17 bilhões de recursos do FAT que estão bloqueados, que estão sendo perdoados, que dinheiro que não foi pago, que não foi recolhido pelos grandes empresários. Além disso, se propõe tributar lucros e dividendos no imposto de renda, com ações. Os acionistas, desde 1996, com o projeto Fernando Henrique Cardoso, não pagam o imposto de renda sobre lucros e dividendos. E são os maiores lucros que se tem hoje, é lucro sobre ações e sobre valores em ações, que geralmente são usados para especulação, e não se paga sobre isso. Outra coisa seria reconfigurar os impostos sobre consumo para imposto progressivo. Quem ganha mais deve pagar mais, uma questão de redistribuição de renda. Mais impostos, sobre produtos de alto valor e menos impostos sobre produtos populares, consumidos pelos pobres e trabalhadores. Além disso, a taxação de grandes fortunas e restrições a elisões fiscais, sobretudo nas heranças. Fazendo auditoria da dívida pública, R$ 1 trilhão pagos por ano para banqueiros. Já estou concluindo, tá? Só mais um minutinho, tá?
Sabia disso? 1 trilhão de reais que é pago para banqueiro do mundo inteiro pelo Brasil. Então, acho que todo mundo sabe disso aqui, né? 1 trilhão é dinheiro demais, mas uma dívida que não foi auditada. Já foi paga várias vezes, grande parte dela. E não se sabe realmente a fonte de alguns aspectos dessa dívida. E continua se pagando 1 trilhão de reais todo ano de dívida. Além disso, uma coisa essencial é aumentar a fiscalização. Porque o que acontece? Nós estamos passando uma situação que cada vez tem mais sonegações. Quanto que eu falei mesmo de sonegações? 192 bilhões só em 2016. O que o governo faz? Reduz a fiscalização. Se você tem um aumento de sonegação, como é que você diminui essa sonegação? Você tem que aumentar a fiscalização. O que o governo faz? Ele tira os fiscais. Tanto o governo federal como o estadual. Reduz a fiscalização, reduz os concursos. E com isso você cria situações bastante complicadas. Eu sei que várias questões que eu estou colocando aqui são controversas, tá? Há bastante conflito, há leituras divergentes, tá? E eu acho que é legal, pelo menos não tem tempo para esse debate, mas acho que é bem interessante, em outro momento, conversar sobre isso. E para fechar, essa reforma da Previdência é uma necessidade dos partidos, príncipes políticos, trabalhadores, seus representantes políticos e sindicais, se posicionarem contrários a essa deformação da Previdência. E eu, Wander Vieira de Rezende, professor da Rede Pública de Ensino e um dos diretores do Sindiúte, Minas Gerais, tenho a honra de representar o Sindiúte aqui hoje, na Tribuna Popular, contra essa deformação da Previdência. Deformação que avança a passos céleres na Câmara dos Deputados, em comissões especiais, e em 2 semanas deverá estar no plenário. E você, sabe qual a posição do seu deputado federal, do seu senador, do seu deputado estadual e do seu vereador? Converse com eles sobre isso, principalmente para o público que está aí, tá? Qual a posição desses representantes seus? Eles são a favor disso? Você sabe qual é a posição do seu representante? Muito obrigado, tá? Agradeço muito a possibilidade. Valeu mesmo. Agradeço ao senhor Wander pelas palavras. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Passaremos à ordem do dia. Moção 12/2019. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a ordem. Eu gostaria que as moções 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 fossem lidas, discutidas e votadas em bloco. 19, acho que eu pulei. Colocar em discussão o pedido verbal da vereadora Carla Sassi, que seja discutido, lidos e votados em bloco as moções 012 a 020, né? Não. 23. 023. Até a moção 023. Em discussão as seguintes moções. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado as moções de 012 a 023. Segue para as providências cabíveis. Requerimento 113. Desculpa. Lê tudo. Requer que encaminhe expediente ao controlador municipal para que informe quais foram as providências tomadas e a situação atual da sindicância 10.498 de 2018, que trata dos convênios 636/2010 e 1099/2010. Requer também que seja informada acerca da situação da proposta de regulamentação do sistema de controle interno do município elaborada a partir do contrato 107/2018. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 113/2019. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Boa noite a todos, cumprimentar a todos presentes aqui. Esse requerimento é feito, fala resumido aqui, pedindo informação ao procurador, que nós já fizemos requerimento, foi aprovado por essa casa, e providência nenhuma foi tomada até hoje. É sobre o requerimento número... o processo 10.498 de 2018. É sobre que Lafayette veio uma grande verba para asfaltar muitas ruas em Lafayette. As ruas estão como asfaltadas
e o dinheiro não sei onde foi, e nós queremos saber por que não asfaltou as ruas e elas estão como asfalto. Aí nós já fizemos requerimento, já cobramos, e até hoje nada foi respondido. Aí nós estamos questionando, cadê esse dinheiro, por que fez isso? Que as ruas não foi asfaltada e está como asfaltada. Muitas ruas da cidade, o pessoal fica cobrando de nós aí, asfalto nas ruas. E dentro desse mesmo requerimento, cobrando aqui também, que o município contratou um advogado aí, já fez vários requerimentos, né? E nós não, da forma que foi feita, mas aí ela veio aqui e apresentou que ela ia fazer uma regulamentação de sistema de controle interno da prefeitura. Veio cá, apresentou, falou que ia fazer um trabalho legal, que, na verdade, ela foi contratada por 60 mil, essa advogada. E até hoje não foi apresentado nada para nós queremos saber o que está acontecendo. Né? Falou, já tem um bom tempo isso, e até hoje nada, nós estamos cobrando só para lembrar, para ver o que está acontecendo. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o requerimento 113/2019, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 114, requer que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Cultura para que informe se todos os servidores vinculados à secretaria se submetem a registro de jornada de trabalho e se esta é cumprida integralmente na secretaria. Em primeira e única discussão em votação, o requerimento 114/2019 em discussão. Não havendo discutir em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 114/2019. Requerimento 115, o vereador infracinado requer que seja designada uma reunião nesta Câmara para tratar do plano de carreira dos servidores públicos municipais, especialmente em relação àqueles responsáveis pela fiscalização tributária municipal, com a presença do secretário municipal de administração, secretário municipal da Fazenda, sindicato de servidores públicos municipal e de representantes dos fiscais tributários. Vereador Pedrinho. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 115/2019. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Mais uma vez, requerimento, eu acredito que todos os vereadores, se for procurado por causa disso, sabem, o Wander falou na tribuna agora que o governo não investe em fiscalização, né? Nosso município temos poucos fiscais, né? E nosso vereador cobra muito aqui fiscalização, de muita coisa que os fiscais não dão conta, eles é pouco. E, pelo meu ver, os fiscais é competente, né? Eles trabalham até muito pela quantidade que eles E aí nós estamos cobrando que eles estão ficando com o plano de cargo e carreira deles defasado. Eles cobrou de vários vereadores, cobrou pedindo apoio em nós. E eu estou pedindo agora, que a gente já cobrou do prefeito, do secretário, e não aconteceu nada. Aí, agora nós estamos pedindo uma reunião pública, uma reunião pública com um representante dos fiscais da prefeitura. A Valéria está ali, chegou mais o outro. Esqueci o seu nome, desculpa. Aí está aqui, e nós queremos o representante do sindicato, o representante o secretário da Fazenda, e um representante dos fiscais, né? E o secretário da administração da Fazenda, para nós ver o que pode ser feito para ajudar esse servidor do nosso município, que é o fiscal, que está ficando prejudicado por isso, é subcarregado de trabalho, e nós temos que ver o que pode ser feito para ajudar eles. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, peço com a palavra o vereador Alan Teixeira. Primeiramente, boa noite a todos. Tem meu apoio, vereador Pedrinho. Eu conheço muito bem o trabalho dos fiscais, né? Quero cumprimentá-los aí. E, realmente, para uma cidade com 130 mil habitantes e hoje, né, que assim, aqui é polo do comércio, né? Temos vários estabelecimentos e várias coisas assim que a gente vê que, do jeito que está, eles podem trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, que não vai dar conta, né? Então, está na hora, sim, de olhar esse plano de carreira, a hora que der uma brecha também no orçamento, de contratar mais fiscais, porque eu que mexo com escritório de contabilidade, a gente vê que muita gente queixa da gente também, que tem o estabelecimento que paga os impostos, está com o alvará em dia, e
tem os concorrentes, às vezes, que não estão com o estabelecimento legalizado e, ao mesmo tempo, a fiscalização não dá conta de olhar isso, né? Então, nós tem o nosso apoio aí. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa, por presente, novamente, uma boa noite a todos. Igual o vereador Pedro Américo, o vereador Alan já discursou. É de suma importância esse requerimento, vereador Pedro Américo. Eu sou de uma pessoa que defende a política a partir do momento que você valorizar o servidor público, né, que já é efetivo, que já tem o seu trabalho reconhecido, já mostrou o que tem que fazer, as coisas vão mudar, vereador Alan. Eu acho que você tem que investir e reconhecer o trabalho daquelas pessoas que tem lá. Por isso existe o plano de carreira. Tá? Que os nobres fiscais aqui, que eu também tenho o orgulho de ser amigos dessas pessoas e lidar com eles durante os dias através da nossa profissão. Então, até mesmo, vereador Pedro Américo, muitos a gente aqui é um tema polêmico, mas a gente tem que falar, muitos já estão procurando até o meio jurídico para ter o seu direito garantido. E eu acho que na hora que começar o efeito cascata, né, começar a ter sentenças favoráveis, vai ser pior. Eu acho que é muito melhor começar a colocar em prática o plano de carreira do que esperar uma ação judicial e nisso vem o efeito de cascata de outras áreas também e o município vai ficar apertado. Porque aí, se não tem dinheiro, aí que não vai ter mesmo, para poder arcar. E a gente vem sempre falando nessa casa aqui a respeito de fiscalização, entra governo, sai governo, que nós não estamos aqui para poder tacar pedra em governo X ou governo Y, o que a gente quer é que as coisas funcionem, né? Que comece a ter serviço bem prestado aos nossos munícipes, obras, é isso que o povo espera. E a gente não quer penalizar ninguém, né? A gente quer que seja cumprido o que está na lei e que também, vereador Alan, Vossa Excelência da mesma área minha, a gente sempre falou aqui que falta fiscais em determinadas áreas, né, obra e tudo, e eu sei que os fiscais estão aqui, eles podem me desmentir, se for mentira o que eu estou falando aqui, muitas das vezes eles fazem até coisa que não é da alçada deles, né? Então a gente fica preocupado com isso, porque tacam determinado serviço neles e eles não têm a prerrogativa de estar fazendo determinado serviço. E muitas das vezes não são nem treinados, né, para poder exercer determinado tipo de serviço. Eu, há pouco tempo, conversando com um determinado fiscal, não vou citar o nome aqui, teve alteração de sistema e tudo, eles colocam a goela abaixo do servidor. E isso eu vou dar um exemplo aqui, não é só na área municipal também, não. Há pouco tempo eu estive na Receita Federal e está tendo várias mudanças aí, está vindo o E-Social aí que está tirando o sono dos empresários, tirando o sono principalmente dos contadores, porque tudo se fala em multa, né? A palavrinha se fala de cima e embaixo, em uma página a palavra multa deve aparecer mais de 200 vezes. Né? O negócio é só penalizar o pobre coitado e o empresário. Então, eu conversando em determinado setor, até mesmo da Receita Federal, o pessoal falou, Fernando, mudaram, mas não deram nenhum treinamento para a gente. Então, eles mudam lá em cima, né, o exemplo que eu estou dando aqui na esfera federal, coloca a goela abaixo do cidadão aqui e nós temos que engolir. Não é justo, não é justo. Então, eu sou a favor, já estive conversando com alguns fiscais, já deixei bem claro o meu posicionamento, sou a favor de estar começando a colocar isso em prática. Acho que já passou da hora que comece aos poucos. Eu acho que na hora que um determinado governo começar a sentar com os servidores e começar a ter esse plano de carreira, a valorização daquelas pessoas que necessitam mesmo, que trabalham bem, eu deixei até bem claro um dia com algumas pessoas que eu conversei, eu sou favorável, Deus que ter também aquela pessoa desempenhe um bom trabalho. Né? Não vai ter uma valorização se a pessoa, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, não trabalha. Então, a gente tem que dar ao de César o que é de César. Então, sou favorável, vereador Pedro Américo. E uma sugestão aqui deste vereador, que nós reuníssemos não só com o prefeito municipal, mas também com o jurídico, e a gente começasse a discutir isso aí, para ver que não seja agora de imediato, porque vão colocar dificuldades, e não adianta a gente ficar aqui sempre colocando desculpa.
Eu lembro que na legislatura passada tinha um determinado secretário, não vou citar o nome dele aqui para não ficar feio para ele, procurava, ele falava assim, não tem jeito, porque as coisas estão difíceis, está sem recurso. Aí eu passava um mês, procurava novamente o mesmo disco, até que um dia eu tive que falar com ele, muda esse disco seu aí que já está mais do que arranhado, já está furado. Então, sabe o que você faz? Levanta a cadeira, a bunda dessa cadeira aí, vou falar com o prefeito, extingue essa secretaria, é menos um salário de secretário para pagar, vai economizar, vai sobrar dinheiro para fazer a obra. A gente tem que trabalhar com o pouco que nós temos, tem que ter criatividade. Quantos pais de família assalariada aí, eu sempre falei, que fazem milagre dentro de suas casas, para manter despesa, água, luz, comprar mantimento para sua casa, fora os medicamentos. Então é a mesma coisa numa gestão. A partir do momento que investir naquelas pessoas que estão lá, no funcionário público, aqueles funcionários que vestem a camisa mesmo, você pode ter certeza que serviços vão melhorar, a qualidade de serviço vai melhorar, o município vai economizar, porque não precisa ficar colocando cargos de confianças de altíssimo valor, que a gente sabe que tem, toda gestão, entra e sai gestão, é a mesma coisa. Lógico que o prefeito que entrar tem o direito de colocar determinados cargos que é de confiança, mas eu falo que é uma forma justa, aquele servidor que está lá, efetivo, lutou, passou no concurso, já está desempenhando o seu trabalho, muitas das vezes não tem nem ferramenta de trabalho para desenvolver os seus trabalhos. Os fiscais aqui me desmentem também se for mentira, muitas das vezes não tem nem carro para poder ir em determinada fiscalização, tem que bater de dedão. Não é? Justamente, que é um absurdo, né? É um absurdo o poder público não ter um veículo, não ter... Poxa, não tem porque não está trabalhando. Aí eu volto a falar, tá, gente? Não estou aqui julgando hoje o atual prefeito, não, que seja vem de gestões anteriores, não é de agora. Mas a gente não tem que começar a consertar o erro agora, cortar o mal da raiz agora. A gente não pode achar, porque já vem gestão, vem gestão, vem gestão. Vamos mudar. Tem que ter alguém que vai ter o pulso, falar, não, da agora para frente vai partir, vai ser desse jeito, vereador Alan. Para que as coisas comecem a fluir. Muitas das vezes, determinados setores, já vou encerrar minha fala, nós na nossa área, você entra com determinado pedido para alvará e tudo, aí demanda, vamos supor, da fiscalização da vigilância sanitária, com poucos recursos, veículos, pessoas para poder trabalhar, a empresa fica inércia. Deixa de arrecadar, o município deixa de ganhar. E com isso, o município deixando de ganhar, é menos obras que o povo vai ter. É o efeito cascata. Então tem que começar, o gestor tem que começar a pensar, sentar, planejar. Tudo planejado, tudo feito direitinho, as coisas funcionam. Não adianta ficar falando, é difícil, gente. Tudo está difícil na vida. Tem que ter força, pega com Deus, vamos lutar e vamos bola para frente. É isso que tem que começar a funcionar. Então tem meu apoio, vereador Pedro Américo. E volto a falar aqui a sugestão para os outros vereadores. Eu, como presidente, já estou já pensando em solicitar essa reunião, juntamente com o jurídico e também com o atual prefeito, para que nós possamos, entre os 13 vereadores, começar a discutir isso. Eu sei que vai colocar empecilho de folha de pagamento, mas é uma coisa também que foi aprovado anteriormente essa lei. Por isso que a gente tem que ter o cuidado, porque já está tendo já demandas, e o que eu já fiquei sabendo, que já estão tendo sentenças favoráveis. E aí é o que eu falo, o efeito cascata, vai começar a vir uma sentença, vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra, e vai ter que cumprir. Determinação judicial. Então é muito melhor começar a planejar, começar aos poucos, do que ter uma pressão a goela abaixo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Olha, na minha opinião, eu acho que enquanto não entrar um prefeito aqui que entrar no incentivo fiscal, né, fazer a regularização fundiária, você olha aqui do lado de baixo do Ponto-Socorro aqui, a quantidade de terreno que tem aí. Eu tenho certeza que esses caras não pagam imposto. A maioria não paga imposto. Tem um rapaz lá de São Geraldo, todo dia vai lá em casa, que ele quer regularizar o coisa dele, que ele quer pagar IPTU, porque ele é pobre, pobre que paga IPTU. Quantas vezes o Beato falou para mim, o Chico Paulo, a prefeitura não tem dinheiro. Eu falei, Beato, mas é impossível a prefeitura. Ele falou, quem paga IPTU em Lafayette é 20% de pobre, 80% não paga imposto, viu? Não paga IPTU. Então tem que fazer um incentivo fiscal. Tem que fazer um incentivo fiscal. Olha, tem uma lei aí que o prefeito, o cara tem uma dívida ativa aí de
de 10 mil, não sei quantos mil aí. Então, se o prefeito falar assim, ó, eu vou dar um desconto aí de tanto até dia tanto, para vocês saírem da dívida ativa, todo mundo vai lá pagar. Todo mundo vai lá pagar. Eu me lembro que o doutor Arnaldo fez isso, o doutor Júlio fez isso, ficou uma fila descendo até na rodoviária para pagar IPTU, porque a maioria quer pagar. Mas acontece é o seguinte, tem que ter incentivo fiscal, tem que querer, o prefeito tem que querer. Porque se um prefeito ficar deixando para o outro se lascar, vai ficando toda a vida assim. E aí nunca vai ter dinheiro. Quantos bairros que eu conheço aí que pode contar as casas que tem escritura? Eu conheço bairro aí que pode contar as casas que o pessoal tem escritura. Tem que fazer a regularização fundiária. Porque aquele povo quer pagar IPTU. O pobre tem medo de perder a casa, o rico não tem medo. Esses caras que tem lote aí, ó, criando cobra aí para ir afora aí, ó, atrás de Pão-Socorro, descendo para abaixo aí, eu conheço os donos desses tudo, nenhum desses paga imposto. Por isso que todo prefeito que anda, eles querem apoiar, eles penduram no prefeito aí para não pagar IPTU. A maioria não paga. Eu conheço empresa aí que devia 10 milhões de imposto e não pagou. Aí, deram o chapéu aí, não pagou. Não pagou, ainda desviou dinheiro de hospital, desviou dinheiro do monte de trem ainda. Então, é isso que tem que fazer. O pobre quer pagar IPTU, porque o pobre tem medo de perder a casinha dele. Entendeu? Então, tem que fazer isso, um incentivo fiscal. Essa é a minha opinião. Obrigado. Continua em discussão? Não havendo o que discutir em votação, os vereadores que concordam com o requerimento 115/2019 permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Projeto de decreto legislativo 019. Pela ordem, senhor presidente. Concedida a ordem. Eu gostaria de propor que o projeto de decreto legislativo 19 e 20 fossem lidos, discutidos e votados em bloco. Em discussão, um requerimento verbal da vereadora Carla. Não havendo que discutir a votação, os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Outorga diploma honra ao mérito na área empresarial ao senhor Benjamin Rodrigues Pereira. Outorga título de cidadania honorária de Conselheiro Lafayette ao senhor Sávio Isabel Cornélio. Em primeira e única discussão e votação, os projetos de decreto legislativo 19 e 20 de 2019. Em discussão, não havendo discutido em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado os decretos 19 e 20. Segue para promulgação. Projeto de Lei 017/2019. Autoriza ao Poder Executivo Municipal a enviar para protestos as certidões de dívidas ativas dos créditos tributários e não tributários dos municípios. Fixa valor para a execução da dívida ativa e da outras providências. Primeira discussão e votação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 017/2019, salvo emendas. Em discussão, não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o projeto de lei 017/2019, permaneçam como estão. Aprovado o projeto 017/2019. Passaremos à discussão das emendas. Emendas 01, 03, 04, 05, pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Como já é de conhecimento de todos, pedir que as emendas e as subemendas sejam discutidas e votadas em bloco, com dispensa de leitura. Em discussão, colocar em votação o pedido verbal do vereador Sandro José. Os vereadores concordam com o pedido do vereador, permaneçam como estão. Aprovado o pedido do vereador. Passaremos à votação das emendas em discussão. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores que concordam com as emendas 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, permaneçam como estão. Aprovadas as emendas ao projeto de lei 017/2019, segue para a segunda discussão e votação.
subemenda 1 à emenda 2 e 8. Em discussão as subemendas. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado as subemendas. Projeto de Lei Complementar 014/2018. Segunda discussão e votação. Altera a redação da Lei Complementar 31, de 4 de abril de 2011, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo do município de Conselheiro Lafaiete, suas alterações e dá outras providências. Executivo. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 014/2018, salvo a subemenda 01, a emenda 14. Em discussão, não havendo o que discutir em votação, os vereadores concordam com a proposição, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 017/2019. Passaremos à discussão da subemenda 01 à emenda 14. Já pediu. Ela acompanha o principal. O projeto. Aí tinha que ter pedido do contra. O projeto foi aprovado. Né? Subemenda 01 à emenda 14 ao projeto de lei complementar 014/2018. Altera a redação da lei complementar 31/04 de abril de 2011. Executivo. Em primeira discussão e votação, a subemenda 1 à emenda 14. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Senhor presidente, essa subemenda, a emenda, ela volta ao texto original do projeto, que classificava uma determinada rua como ZR3. É uma rua de um bairro residencial que foi tratada como bairro comercial. E alguns moradores, para não falar muitos, têm procurado o meu gabinete. Eu moro próximo, é lá no meu bairro, no bairro Crijós. Já teve alguns problemas em relação a algumas atividades que nessa rua se exerce e se exerceu, que prejudicou inclusive aonde hoje está funcionando o Lar de Maria. Aproximadamente há uns 2 ou 3 meses atrás,
Eu mesmo morando a uns 200 metros, nós sofremos com um problema de thinner, parece que derramou e ficou aquele cheiro durante uns 3 ou 4 dias e tem provocado uma série de desconforto. A aprovação da emenda e a negação da subemenda não tira o direito que hoje já está constituído daqueles comércios que existem no local. Então, nós não estamos trazendo um prejuízo para ninguém, porque aquilo que já está constituído, ele permanece, porque ele é anterior ao que nós estamos aprovando. Então, o que eu peço aos senhores e à senhora é que atenda ao pedido da comunidade em relação a esse procedimento. E não impede também, isso não impede também, que a gente, em conversa com a comunidade, possa chegar a um acordo junto com o Executivo e aqueles que queiram depois instalar outros tipos de comércio, de voltar com um projeto de lei alterando a Lei 31 de 2011. A ideia, nesse primeiro momento, é preservar a qualidade de vida dos moradores daquela região. Né? Nós não queremos prejudicar, né, as pessoas que fizeram investimento lá, definitivamente. Mas a gente tem que pesar. No primeiro momento, a ideia seria preservarmos, voltarmos a TZR3, que é uma zona de residencial, e não aceitarmos a subemenda, que é uma zona comercial. Muito obrigado. Eu peço desculpa, só terminando, Chico, tá? É só pedir o apoio dos senhores para que a gente derrube a subemenda e deixe só a emenda valendo. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Francisco Paulo. eu vou votar nessa emenda aí, mas o problema é o seguinte, nós estamos tendo um problema muito sério na Lafayette. Tem um companheiro meu, vizinho meu, ele fez uma casa, fez piscina, quer dizer, gastou muito dinheiro, fez piscina. Agora vem um outro camarada construiu um prédio de 5 andares pareado com ele. Tirou toda a liberdade dele. Então, esse zoneamento tem que ser feito na cidade, tem que ver o que vai ter que fazer, vai ter que mexer até no plano diretor, para ver isso aí, os bairros que não pode. Porque, pensa bem, o cara, coitado, trabalha na Sumina, fez a casa do sacrificado, financiado pela Caixa, fez piscina, tudo lá, o lazer para a família dele. Hoje a família dele perdeu toda a liberdade. O cara vai construir um prédio de 5 andares pareado. Então, esse zoneamento tem que ser feito, tem que ver os bairros que pode fazer, a rua que pode fazer, que pode ser 01, 02, né? Deixar bem claro que quem concordar com a subemenda, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem com a emenda, levantarão. Com a subemenda. Em discussão? Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com a subemenda 1, a emenda 14, ao projeto de lei complementar 014 de 2018, permaneçam como estão. Rejeitado com 10 votos contrários. 14. Agora passaremos à emenda 14, não é isso? Isso. Em discussão. Em discussão? Não havendo que discutir em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado a emenda 14 ao projeto de lei complementar 014 de 2018. Segue para a comissão de redação. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, Vossa Excelência questão de ordem, se me permite, Vossa Excelência como nós não tivemos palavra franca, hoje é nosso público, é um público muito especial que está aqui hoje, né? O Sindiútil e o Toninho, o ex-vereador, comentar. Toninho, você faz muita falta aqui para nós, viu? Para o povo da Lafayette, viu? A gente fica feliz com a sua presença aqui, o Toninho, o Wander, que falou na tribuna, a Sônia, a Elisete, o Sindiútil, muito obrigado por você estar sempre presente, que eles são o pessoal consciente, né?
Por isso que eles estão por dentro da reunião. E também o pessoal do Movimento Familiar Cristão, o Henrique, o Clemente, a Maria Marta, Daniel, Robertinha, Aparecida, a Janice, muito obrigado pela presença de vocês aí. E os fiscais da Prefeitura, o Roberto, o Macir, a Vânia, a Neuza, o compadre, todos aí. A mãe a dona Nasci, mãe da Ana Cláudia está ali, nossa funcionária, dona Nasci. Boa noite para a senhora, muito obrigado por a senhora estar presente aí, viu? A Ana trabalha direitinho, viu? Muito obrigado para todos vocês, gente. Só mesmo cumprimentar vocês, que é muito importante você estar aqui na nossa reunião. Boa noite. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, dia 2 de julho. Projeto de Lei 020/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, autoria do Executivo, primeira e única discussão e votação. Vereador presidente Fernando Bandeira. Presente. Alain Teixeira. Presente. André Luiz. Presente. Carla Maria. Carlos Aparecido. Presente. Darcy José. Presente. Divino Pereira. Presente. Francisco Paulo. Presente. João Paulo. José Lúcio. Oswaldo Alves. Presente. Pedro Américo. Sandro José. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 2 de julho, às 19h30. Desejo a todos aqui presentes, Movimento Familiar Cristão, os fiscais, ao ex-vereador Antônio Severino, a todos que se fazem presente, muito obrigado pela presença, que vocês tenham um excelente final de semana. Uma boa noite a todos.